Então, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer ao Movimento Liberal Social pelo convite que me fez para estar aqui hoje. Queria também dizer que é para mim um enorme prazer estar aqui ao fim de não sei quantos anos de ligação à MLS, partilhar algumas daquelas que têm sido as minhas experiências na área da defesa dos direitos humanos e neste momento na defesa dos direitos humanos nas comunidades ciganas. Pois é aquele problema, não é? Para responder ali então à questão do Luís Lavoura, o que é a ACMET? A ACMET é uma associação muito recente, nasceu em abril deste ano, cujo nome por extenso é uma coisa muito grande, como Associação para a Solidariedade das Comunidades Ciganas e Minorias Étnicas do Médio Tejo. Portanto, é uma associação de Tomar, no distrito de Santarém. A primeira coisa que eu gostaria de referir aqui quando falamos em integração de minorias étnicas e depois então chegaremos à integração das comunidades ciganas ou dos ciganos, é começar aqui com este termo, portanto, o termo de exclusão social. Muitas vezes o termo exclusão social aparece associado à pobreza, não é exatamente a mesma coisa, quer dizer, muitas vezes a exclusão social leva à pobreza, mas os termos não podem ser vistos como iguais, como a mesma coisa. E então eu trouxe aqui uma definição que acho que é bastante interessante e que ilustra bem aquilo que é a exclusão social, e que diz que o conceito de exclusão social encerra um conjunto de manifestações económicas, sociais, psicológicas e simbólicas das exclusões na sociedade, por relação às quais se podem estabelecer como polos opostos situações de integração e situações de exclusão. Quando estamos aqui a falar na dimensão económica, estamos a falar de aspectos como o emprego, acesso ao emprego, mas não só, estamos também a falar, por exemplo, de acesso ao ensino profissional. Okay? Ao nível social, existem duas grandes diferenciações. Ao nível social, nós temos os primeiros grupos de socialização, que são os nossos grupos primários, como, por exemplo, a família. Aqui no caso particular dos ciganos, a família é a unidade básica da comunidade e assume um papel preponderante, mas em toda a nossa sociedade, por mais que nós nos digamos liberais e individualistas, a verdade é que a nossa família, os nossos grupos primários, têm um papel fundamental no nosso desenvolvimento enquanto seres sociais. E uma outra dimensão que diz respeito a outro tipo de grupos, como, por exemplo, a escola, a justiça, as relações no local de trabalho, etc. Depois, a dimensão psicológica aqui diz respeito a questões como a identidade. Okay? Então, isto no caso dos ciganos é particularmente importante. Tivemos aqui de manhã uma pessoa cigana, a Olga Mariano, que eu tenho muita pena que não esteja cá agora, em que o cigano claramente se apresenta e diz: eu sou cigano. Okay? Claro, tal como quando nós vamos a um país estrangeiro, porque nós não temos aquela noção de etnia, não é? O português não diz eu sou da etnia X ou Y, mas quando vamos ao estrangeiro, por exemplo, nós dizemos nós somos portugueses e estivemos dentro da Europa. Muitas vezes, se nós atravessamos o oceano, se vamos para o continente americano ou para o continente africano, nós dizemos nós somos europeus. Okay? Isto tem a ver com aquilo que é a nossa identidade ou as nossas identidades. E aqui no caso dos ciganos é muito engraçado, porque como acontece connosco, também os ciganos têm múltiplas identidades. Os ciganos são ciganos, no caso de Tomar, são tomarenses, são portugueses, são europeus. Okay? Portanto, um dos fatores ou uma das dimensões da exclusão social está aqui. Na componente simbólica, tem a ver com os valores, com os costumes, com aquilo que é a cultura das comunidades. Algumas dimensões só aqui para terminar aqui a conversa acerca da exclusão social que eu julgo que são importantes também evidenciar é que a exclusão social é multidimensional. Portanto, existem um conjunto de fenómenos sociais distintos, muitas vezes interligados, obviamente, como, por exemplo, pobreza, desemprego, e aqui interligados estamos logo a ver. É claro que o desemprego poderá ou não levar a situações de pobreza, marginalização, entre outras, que contribuem para a produção do excluído ou dos grupos excluídos. Estes fatores podem levar a que nós consideremos que as pessoas são excluídas ou estão numa situação de exclusão social. Depois tem um carácter cumulativo, dinâmico e persistente. E começa logo com a forma de reprodução através das gerações. Eu gosto sempre de contar a história, quando falo destas coisas,
daquela história que os nossos pais ou os nossos avós nos diziam quando nós éramos pequenos e não queríamos comer a sopa. Não é? Quando nós não queríamos comer a sopa, os nossos pais diziam-nos: se não comes a sopa, vais ser entregue aos ciganos. Okay? E aqui acho que é a primeira vez que nós ouvimos falar de ciganos, é nesta relação em que se está a instituir o medo aos ciganos. Os ciganos já por si só, se nós não estamos habituados a ligar com ciganos, nós estamos com o cigano e vemos que as diferenças são claras, porque temos culturas diferentes, e logo aí nós, quando nos separamos com o desconhecido, nós já sentimos medo. Mas aqui o medo é reforçado e passado de geração em geração. Okay? Depois é um aspecto mais sociológico, tem a ver com o período de falta de coesão. Portanto, existem recursos. Primeiro, existem diferenças entre as culturas, existem diferenças entre as pessoas, e depois existe, obviamente, escassez de recursos. Portanto, esta escassez de recursos associada às diferenças entre as diferentes culturas, entre os diferentes grupos sociais, é aquilo que é chamado de falta de coesão social, ou dá origem à falta de coesão social. E depois a exclusão está sempre associada a um padrão de referência. Se o país fosse só habitado, se todos os portugueses fossem ciganos, não haveria não haveria uma discriminação dos ciganos. Isto tem a ver com aquilo que a psicologia social se refere aos grupos maioritários e grupos minoritários, que atenção, não tem necessariamente a ver com o maior número de população num determinado grupo ou no outro, tem a ver com o grupo com mais poder dentro da própria estrutura social. Aqui, em relação aos ciganos, ou começando com os ciganos, eu gostaria tive pena de não ter dedicado mais tempo a procurar em vários dicionários, mas gostaria de começar por aquilo que o dicionário de língua portuguesa, neste caso um dicionário online, diz que é o cigano. E, portanto, indivíduo pertencendo aos ciganos, ok, tudo bem, para nós é básico, não é? Quer dizer, nós sabemos isto. Mas depois, aqui ainda aparece, neste dicionário ainda aparece o informal depreciativo, mas em muitos dicionários isto aparece tudo seguido. Então, e o cigano é a pessoa que faz negócios para burlar, o burlão, o trapaceiro ou o velhaco, não é? A pessoa que tem arte e graça para captar as vontades, aquela pessoa que consegue levar a sua avante, consegue manipular as pessoas para conseguir, por exemplo, que elas nos comprem roupa na feira, não é? E, portanto, aqui a discriminação começa logo, ou a exclusão, ou um dos fatores de exclusão começa logo naquilo que é a nossa tradição e aquilo que é, neste caso, a própria linguística. Mas a verdade é que os ciganos não chegaram ontem em Portugal. Okay? Hoje em dia estima-se que a comunidade cigana, porque é um problema também nós estudarmos as comunidades ciganas, porque não existem muitos dados. Por exemplo, nos censos, não se pergunta a etnia às pessoas devido a eventuais questões éticas que se levantam. É discutível se deve-se perguntar ou não a etnia. Neste caso, dava-nos muito jeito de ter esses dados para trabalhar com as comunidades ciganas. Mas estima-se que existam entre 40 a 50 mil ciganos a viver em Portugal. Na sua maioria, ou grande parte deles, eu diria muito mais de 90% são portugueses. Okay? Mas eles não chegaram ontem, eles chegaram há cerca de 500 anos, um pouco mais, mas os primeiros registros remontam a 500 anos atrás, e os primeiros registros são registros muito ligados a leis e a alvarás e a comunicações da coroa, não é? Dos governantes, e a primeira que nós encontramos é aquela alvará de 3 de março de 1526, em que Dom João III diz que não entrem ciganos no reino e saiam todos os que cá estiverem. Okay? E continua por aí abaixo. E o mesmo João III diz: sejam presos e publicamente açoitados com braço e prego, e à segunda vez, outra vez, açoitados publicamente e perder todo o móvel que tiveram. Em 1557 acrescenta as penas das galés. Em 1573 é estabelecido por D. Sebastião um novo prazo de 30 dias para que saiam, se não são açoites às mulheres, galés aos homens. Lá está, aqui a diferença de homens e de mulheres que já falámos hoje, aqui também já existia. Declara caducas as licenças de permanência anteriormente concedidas. 1574, comutação de 5 anos nas galés por 5 anos no Brasil, a pedido próprio. Portanto, eles podem trocar a pena das galés pelo Brasil. Menos mal, isto aqui foi um avanço, não é?
Em 1569 são concedidas novas licenças aos que vivem bem e trabalham e não são prejudiciais. Lá está aqui o tal conflito de valores entre aquilo que são os valores dominantes na sociedade e aquilo que são os valores daquilo que é a cultura de uma minoria. Okay? Portanto, eles serão aceitos se tiverem os padrões de vida normais. E onde é que nós já vimos isto? Não é? Nós vemos isto às vezes, não falamos tanto em ciganos, mas falamos, por exemplo, no público LGBT. Não é? Nós já vimos isto hoje, em que eles são aceitos. O público LGBT, felizmente as coisas têm evoluído bastante, mas eles eram aceitos desde que cumprissem com todas as normas, não é? Quer dizer, ou que tivessem, ou que não se manifestassem enquanto LGBTs. Okay? E que é exatamente a mesma coisa. Depois, já em 1592, Dom Filipe I diz: dentro de 4 meses, se andassem em ranchos ou quadrilhas, portanto, executar com pena de morte sem apelo nem agravo, só por se juntarem. Depois tem aqui uma data de 1613, as ordenações filipinas que não entrem no reino ciganos, arménios, arábios, persas, nem moriscos de Granada, um bocadinho mais abrangente. E depois eu pus ali umas reticências, porque este quadro é extremamente essencial para nós quase fazermos uma comunicação só sobre isto. Okay? Mas eu depois saltei aqui para a Primeira República. E na Primeira República, em 1920, há um capítulo no regulamento da GNR sobre os ciganos que prescreve uma severa vigilância, é o que está lá escrito, dados os seus frequentes atos de pilhagem. E depois aqui nessa Primeira República fomos um bocadinho por aqui, também é difícil aceder a estes dados. Na Segunda República aí sim existem N coisas. Eu trouxe aqui algumas, mas então existem coisas desde o 25 de Abril até a semana passada. Eu poderia-vos trazer, e se calhar até vos falo de algumas histórias que se passaram na semana passada, portanto é algo que tem sido contínuo. Vou trago aqui umas interessantes. Em 1980, um grande passo para os ciganos, em que o Conselho da Revolução declara inconstitucionais todas as normas antigas acerca dos ciganos. Mas em 1985 o regulamento da GNR volta atrás e determina uma especial vigilância sobre os nómadas. Okay? E isto depois foi objeto de tratamento, poderá assim dizer-se, por parte do Tribunal Constitucional, que declarou que a norma não era inconstitucional. Em 1993, um caso muito famoso de Ponte Lima, em que a Câmara Municipal de Ponte Lima ordena aos indivíduos de etnia cigana que abandonassem o concelho num prazo de 8 dias e que de futuro só lhe permanecessem 48 horas. Isto foi impedido por reação do Procurador-Geral e do Provedor de Justiça. Em 2013, a Câmara Municipal de Faro decidiu que não serão aceitos no concelho não serão aceitos no concelho ciganos. Portanto, não serão aceitos no concelho, ou que terão de abandonar as populações nómadas, especialmente os ciganos, que praticarem roubos ou desacatos. Isto continua por aqui. E há um caso que eu não coloquei aqui, mas que é um caso bastante conhecido, e a Amnistia Internacional aí teve um papel fundamental. Para mim foi um passo muito grande a Amnistia Internacional se ter interessado pelo caso dos ciganos, que é o caso de Beja. Eu gosto muito de referir o caso de Beja, porque é um caso normalmente porque é um caso público e que manifesta muito bem aquilo que se passa nas comunidades ciganas ao longo do país. E o que aconteceu em Beja? Em Beja, os ciganos foram relegados para um terreno junto a uma zona mais industrial. E o que acontece é que a Câmara Municipal construiu um muro a separar a comunidade cigana do resto da comunidade, com a justificação de que poderia trazer mau ambiente e prejudicar o negócio e tudo mais. E aqui, para mim, é fundamental realçar isto, porque ter a Amnistia Internacional a tratar disto, nós ganhamos outra força e outro alento. Recentemente fizemos um pequenino questionário na comunidade em Tomar. A ACMET é muito nova, surgiu no seguimento de um projeto que é o projeto Tomar o Rumo Certo, financiado pelo programa Escolhas, e em que se decidiu criar a ACMET porque uma das formas de combater a exclusão social é precisamente a participação social e democrática e cívica
das comunidades. E, por exemplo, o presidente da ACMET é cigano. Okay? Portanto, é uma forma de a própria comunidade cigana participar ativamente na política local. Eles estão no Conselho há mais de 50 anos, portanto, estão perfeitamente integrados no sentido de serem habitantes da terra, de serem habitantes da cidade de Tomar. Residem atualmente no acampamento de 189 pessoas, divididas em 7 famílias. Lá está, nós aqui realçamos as famílias, porque é importante nós percebermos isto, porque as famílias são muito importantes para as comunidades ciganas. Nós temos, inclusive, os nomes das famílias, mas eu não coloquei aqui por uma questão de sigilo. Em que temos famílias com 49 pessoas, isto incluímos primos, tios, portanto as famílias são bastante grandes porque também são bastante alargadas, também há uma elevada taxa de natalidade nas comunidades ciganas. E o acampamento está dividido em 6 bairros. Eu sou sincero, a primeira vez que eu entrei no acampamento de Tomar, eu não vi bairros nenhuns, para mim aquilo era tudo igual. Mas a verdade é que depois lá me explicaram que aquilo estava dividido em 6 bairros, e é muito engraçado que tem toda uma estrutura social própria. Por exemplo, eu comecei a visitar o bairro pela classe mais alta da comunidade cigana. Portanto, eu cheguei ao acampamento e disse: é mau, mas já vi coisas piores, quer dizer, está bem, tem pré-fabricados e tudo mais. Mas quando então se chega à parte mais pobre, aí sim o choque é maior. Portanto, está dividido em 6 bairros. De 76 pessoas têm menos de 18 anos, há muitos jovens a viver naquele acampamento. 25 têm menos de 6, 5 são portadores de deficiência mental ou motora. Não me perguntem qual é a razão disto acontecer. Eu acho que é uma prevalência bastante elevada. Em 189 pessoas haverem 5 é uma prevalência bastante elevada, mas não sei qual é que é a razão. Tá bem? Não sei qual é que é a razão. 51 estão entre idade escolar, portanto entre os 6 e os 18 anos, apesar de nem todos frequentarem a escola. A primeira questão que nós fizemos, ou que nós tentámos perceber, foi pessoas com saneamento básico. Este gráfico não é um erro do computador nem da base de dados, é real. Nenhuma pessoa naquele acampamento tem saneamento básico. Existem apenas 92% das pessoas com água canalizada. Esta comunidade tem sorte, entre aspas, é difícil falar de sorte nestes casos, mas tem alguma felicidade em relação a outras comunidades ciganas, é que tem o rio muito perto. Ou seja, não tem água canalizada, mas consegue tirar água do rio, aquecer, por exemplo, para tomarem banho. Aquelas famílias que têm água canalizada é retirada de forma ilegal da rede pública. O que, então, enquanto liberal, me levanta logo algumas questões. Então, mas quer dizer, eles assim não estão nada integrados, eles estão a roubar água à rede pública. Pois estão, mas acontece que tanto em relação à água como em relação à eletricidade, eles já pediram às autoridades para serem colocadas lá as linhas elétricas e os contadores elétricos e contadores de água, para eles conseguirem ter água de forma legal e pagarem. Acontece que as habitações são ilegais, então nem a EDP nem o SEMAS instala água ou luz nestas habitações ou nestas barracas. Eletricidade, mais ou menos a mesma coisa. Já agora, estas imagens que vão sendo passadas são tudo imagens reais do acampamento de Tomar. Eu tinha muito mais imagens, mas eu também gosto de esconder as imagens que têm as pessoas, porque acho que é entrar um bocadinho na privacidade das pessoas. Esta foi a exceção, porque eu acho que esta tem ali a luz e é elucidativa de uma barraca que tem luz. Nesta barraca, então, é incrível. Quando eu lá entrei pela primeira vez, eu ia morrendo, porque eu disse, em Tomar faz muito mais frio que em Lisboa. Eu apesar de ser Tomar, vivi 8 anos em Lisboa. Eu em Lisboa não usava casaco nem nada. Em Tomar, no inverno, faz muito frio. Chegamos a ter temperaturas negativas. Se vocês virem ali por aquela imagem, temos grandes brechas nas casas, porque aquilo é mesmo tábuas de madeira. E perguntava, então, mas vocês não morrem de frio aqui, no inverno? Eles dizem, obviamente, quase que morrem, não é, de frio. Portanto, é um problema. Eles tinham um outro problema também, como moram perto do rio, que era com as cheias,
porque as cheias entravam pela casa adentro e o pouco que tinham era tudo levado. Entretanto, eles conseguiram a autorização da Câmara para chegar as barracas um bocadinho mais para cima do rio e também houve algumas intervenções no leito do rio para evitar as cheias em Tomar. Está quase. Ok, o problema de Tomar. Eu dividi aqui o problema em duas partes. Uma que tem a ver com a componente mais social e outra com a componente mais político-legal e mais relacionada com o Estado. Em habitação, a habitação não tem condições. A comunidade tem dificuldade em encontrar quem lhes arrenda a casa. É um problema social. Mesmo que eles queiram arrendar a casa, eles chegam ao pé de potenciais senhorios e os potenciais senhorios não querem que sejam alugadas as casas. Mesmo aqueles que queiram, depois vão ter problemas com os vizinhos, porque os vizinhos não querem ciganos a morar perto deles. Por outro lado, existem pessoas que não têm dinheiro para pagar rendas. E a mim, isto do ponto de vista liberal é fácil. Não têm dinheiro, vão trabalhar. O que acontece com a habitação, acontece com o trabalho. Quando eles vão tentar arranjar trabalho, é difícil quem lhes dê trabalho. Okay? São ciganos, não podem trabalhar na minha empresa. Portanto, falta lá água, luz e saneamento básico, falta de uma política de habitação, e que a política nacional política de habitação é um problema nacional, que quando nós criamos habitação social para os ciganos não temos em conta as especificidades culturais, nomeadamente famílias grandes, por exemplo, então tentamos colocá-los em pequenos cubículos. Outra das coisas que nós não temos em conta é a extensão da casa para a rua. As comunidades ciganas normalmente estendem a sua casa um bocadinho mais para a rua, os alpendres. Depois há uma discriminação social, desencorajamento de entrada em lojas. Isto é muito engraçado, mas não tem piada nenhuma. Eu chamo isto de um apartheid moderno, porque na cultura cigana, principalmente as pessoas mais antigas, mais velhas, não lidam bem com sapos, com a figura do sapo. Aquilo é sinal de infortúnio e tudo mais. Então o que é que as lojas fazem para impedir que os ciganos entrem nas lojas? É um sapo à porta. Se vocês visitarem Tomar, uma cidade lindíssima, onde reparar nesta parte menos boa, que é porta assim, um sapo para os ciganos não entrarem. Naqueles sítios onde eles podem entrar, uma coisa é garantida, não sempre com a segurança atrás. Não é? Impedimento de entrada em bares noturnos. Aqui é claramente dito aos jovens ciganos que, quando tocam na campainha para entrar no bar, não podem entrar. Okay? É proibida a entrada nos bares a jovens ciganos. Quando digo que é proibido pelos estabelecimentos. Não há nenhuma regra, obviamente, nenhuma lei. Comportamento de evitamento social. Se um cigano se dirige a alguém para perguntar as horas, a pessoa foge com medo. Ou se eu vou eu não, porque lido com eles e não tenho este problema com os ciganos, mas tradicionalmente, e eu lembro-me de ser miúdo e fazer isto, portanto estou a dizer que não agora, quando era miúdo eu fazia isto, estava inserido naquela comunidade, portanto eu também tinha estes comportamentos. Então, se eu ia muito bem sozinho numa rua deserta e a caminho de casa da escola e via ciganos à minha frente, o que é que eu fazia? Atravessava a estrada e ia para o outro lado. Portanto, depois elevada a taxa de abandono escolares, falta confirmar com dados, mas a nossa experiência indica-nos que há elevada a taxa de abandono escolar. Comportamentos de discriminação nas escolas, vários, depois, por exemplo, se vocês quiserem entrem em contato comigo, eu dou-vos vários casos, que estou a ficar com falta de tempo. Elevada taxa de desemprego por aquilo que nós já falámos e maior dificuldade em encontrar emprego. Depois existe também um tratamento desigual por parte das autoridades policiais, autoridades judiciárias, autoridades camarárias. Na minha opinião, qual é que deverá ser a intervenção? 2 tipos de intervenção, ou 3 tipos. Uma intervenção com a comunidade cigana, uma intervenção com a comunidade não cigana e criar momentos de interação entre as comunidades. Isto para mim é fundamental. É fundamental que as comunidades se compreendam uma à outra. Okay? Algumas medidas, e aqui esta foi a parte mais difícil, que é como é que eu vou enquadrar estas medidas numa política liberal, não assistencialista. Pois é difícil, e quando eu comecei a trabalhar nesta área, foi quando os meus neurónios liberais, entre aspas, começaram a entrar em choque e pensar como é que eu posso fazer isto de forma não assistencialista. Uma delas é a responsabilização das autoridades, detectando e punindo violações dos direitos humanos. Isto aqui é muito simples. Aumentar a atuação das autoridades no que diz respeito à proteção da liberdade das comunidades ciganas. Por exemplo, muito recentemente existiu uma manifestação em Tomar de incitação ao ódio contra os ciganos, algo que é ilegal, profundamente ilegal, que não teve autorização do governo civil,
que se realizou e não teve lá um único polícia. Nem foram identificados os responsáveis, não aconteceu rigorosamente nada. Promover o maior conhecimento da cultura cigana, como por exemplo campanhas de sensibilização. Portanto, aquilo que nós conhecemos, aceitamos mais facilmente, ainda que não sejam os nossos padrões. Okay? Eu não vivo uma vida cigana, não é a minha cultura. No entanto, eu aceito, eu integro como uma diferença que existe na minha comunidade ou na minha sociedade. Promover lugares e momentos de contacto entre ciganos e não ciganos, aquilo que eu já vos falei. Temos um caso muito positivo, foi a festa dos tabuleiros, em que participaram, tradicionalmente participam não ciganos, desta vez participaram também ciganos. Foi muito positivo ver as comunidades, que são a mesma comunidade, a interagir. Ações de sensibilização para comerciantes e proprietários de bar. Promover ações de formação para os agentes escolares, decisores políticos e outros agentes de desenvolvimento local, outros agentes locais. Só para terminar, intervenção com a comunidade cigana, e aqui claramente temos de combater o abandono escolar, e aqui há muito trabalho a ser feito, e é muito engraçado que aqui o presidente da ACMET está fortemente empenhado nisto. É um cigano, uma pessoa cigana, que até há pouco tempo tinha o 4º ano, está agora a fazer o 9º ano, e em princípio vai continuar os seus estudos, mas mesmo ele vê isto como uma prioridade de atuação nas comunidades ciganas, promoção de atividades de combate ao abandono escolar. Proporcionar o arrendamento de casas. O ideal seria trabalhar com uma série de senhorios que se disponibilizassem a arrendar casas. Eu aqui aceito transitoriamente habitação social, desde que as regras fiquem muito bem explícitas e que não seja, por exemplo, passado de geração em geração, para não se agudizar o problema, mas de forma temporária e com regras mais ou menos apertadas, uma forma pura e simplesmente de integração. E o que a comunidade, é muito engraçado, que as pessoas na comunidade cigana nos dizem é que não querem casas de borla. O que as pessoas nos dizem é que queremos casas, queremos pagar uma renda até onde conseguirmos pagar. É isto que as pessoas nos pedem quando nós falamos com elas. Promover o empreendedorismo. Portanto, grande parte das pessoas que estão a trabalhar e que pertencem ao acampamento de Tomar são comerciantes, okay, de mercado. Ou seja, isto revela já um potencial empreendedor que eles têm e que poderá ser aproveitado de outra forma. Promover a alfabetização da população adulta. Promover a participação política e social, e aí o surgimento da ACMET poderá eu acho que foi uma boa pedra que se colocou para esta construção de uma participação política e social. E depois políticas que permitam garantir a preservação da cultura, como por exemplo a língua e a música. E agora, só para terminar, acerca disto, eu até costumo sempre a dizer aos meus colegas que às vezes estão em baixo, porque eu não faço isto de profissão, mas tenho pessoas que há pessoas que trabalham na ACMET e no tal programa as coisas, que é isto a profissão delas, elas trabalham muitas horas por dia com isto. E hoje, quando chego ao pé deles, as pessoas estão muito em baixo, lidam com muitas coisas complicadas durante o dia. E eu digo-lhes assim, não se preocupem, a discriminação um dia vai acabar, daqui a 20 anos. E eles até depois dizem, então, e depois ficamos sem emprego? Não ficamos nada. Depois temos o papel, por exemplo, de criar um museu das comunidades ciganas. Okay? Portanto, é só para ver que todas estas diferenças são também oportunidades de desenvolvimento económico. Okay? Peço desculpa se ultrapassei muito o tempo. Obrigado pela vossa atenção e sintam-se livres de fazer questões.